transformando e vai passando, e vai passando e vai às outras pessoas. Por isso eu não sou santo sozinho. Santidade sozinha é autossuficiência. Santidade sozinho, se eu chegar na porta do céu e a minha família não estiver junto comigo, eu não vou ser santo. Eu não conseguirei ser santo, porque eu deixei todos aqueles que Deus confiou a mim aqui. Vocês percebem o que Santo Antônio representa na nossa vida? Mais do que ser chamado de um santo casamenteiro, porque é uma causa impossível, ou algo parecido. E aí tem essa passagem para a gente compreender isso, o que era isso, o que ele desperta em nós. Deixa eu achar aqui, pessoal. É que eu não sou muito bom em história, tá assim. Por que santo casamenteiro? Por vários itens, mas um deles nos fala bem assim. Mas há outro episódio, né, além de, que explica mais diretamente o porquê santo casamenteiro. Certa senhora, no desespero da miséria a que fora reduzido, decidiu valer-se da filha, prostituindo-a para sair do atoleiro, do desespero financeiro. Não confiou em Deus. Mas a jovem bonita e decidida não aceitou-a de forma alguma. Como a mãe não parava de insistir, a moça resolveu recorrer à ajuda de Santo Antônio. Você está vendo? Não era nem para casar. Ela recorreu por algo difícil da vida dela, por algo que ela estava sendo submetida a um sofrimento, a algo que não é de Deus, a algo que vai romper. Rezando com grande confiança e muitas lágrimas diante da imagem, quando das mãos de Santo Antônio caiu um bilhete que foi parar nas mãos da moça. Estava endereçado a um comerciante da cidade e dizia: Senhor, queria. E esse Senhor aqui, nós podemos colocar o nome de cada um de nós podemos ser o comerciante nessa história. Passos. Deus está direcionando assim: passos. Queria por obsequiar esta jovem que lhe entrega este bilhete com tantas moedas de prata quanto o peso do mesmo papel. Cai na mão de Santo Antônio um bilhete escrito num papel, pesado o papel, né? E fala para esse jovem, falando para mim, passos. Entrega para essa jovem que está lhe pedindo, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, amigo de comunidade, que eles estão necessitados, que eles estão precisando. Queria por obsequiar a jovem que lhe entrega este bilhete com tantas moedas de prata quanto o peso do mesmo papel. Deus o guarde. Assinado Antônio. A jovem convidou e a jovem não duvidou. Vocês percebem que antes de qualquer coisa, a confiança em Deus, ela pedia ao Santo Antônio, mas ele despertou algo, da mesma forma que ele foi despertado a entrar numa vida monástica, a lutar, a ir ao encontro daqueles que foram martirizados, para ser igual. Aqui essa jovem se entrega, pede por ele, esse papel vem nas mãos delas. A jovem não duvidou e correu com um bilhete na mão à loja do comerciante. Esta achou graça. Este achou graça. Muitas vezes o irmão vem ao nosso encontro e nós achamos graça daquilo que ele está nos falando. Duvidamos muitas vezes. Eu imagino aquele comerciante e eu, Passos, a moça chegando para mim e falando: olha, está vendo esse papel? Já está assinado pelo Santo Antônio. E ele fala para você, me dá tantas moedas quanto esse papel pesar. Mas vendo a atitude modesta e digna da moça, até por uma desconfiança provavelmente, talvez eu fosse colocar esse papel lá na balança. Mas quanto vai pesar esse papel? 1 grama? Será um pedaço de papel? Talvez nem pesasse nada. Mas eu vou colocar.
Mas vendo a atitude modesta e confiante da moça, porque ela acreditou aí já não mais em sentido dos santos, não mais fazer com que eu peça ao santo e fique esperando que ele faça, não. Eu peço aos santos e na atitude daquele santo que me recorda dentro de mim, eu creio, eu confio em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo que habita em mim. Eu creio. Os santos fazem com que eu me desperte a essa presença de Deus, que é possível, porque o nosso Deus não é um Deus do impossível, como muitas vezes nós falamos. Deus é Deus do impossível, não, se é do impossível ele não consegue. Ele é Deus do possível, porque tudo é possível a Deus. E ela, vendo a atitude modesta e digna da moça, colocou o bilhete num dos pratos da balança e no outro deixou cair uma moedinha de prata. O bilhete pesava mais. Intrigado e sem entender o que se passava, o comerciante foi colocando mais uma moeda e outra moeda e mais outra moeda, só conseguindo equilibrar os pratos da balança, quando as moedas chegaram à soma de 400 escudários. Que aí também eu não sei dizer para você exatamente quanto seria, mas pelo que nos diz a história, é um valor muito alto. É um valor alto para um simples pedacinho de papel. Mas não era esse pedacinho de papel que ficou valendo tudo isso. É a fé daquela moça que confiou plenamente em Deus pela atitude do santo, que fez com que ela recordasse que em Jesus Cristo é possível, que em Jesus Cristo qualquer situação que nós estejamos passando hoje é possível, qualquer situação humana que nós estamos passando hoje é possível mudar. É possível uma varinha daquela passar uma bexiga de ar sem estourar, é possível. Sermos santos é eu passar esse Cristo, esse Espírito Santo que habita em mim, aos irmãos. Eu transformo a minha vida e todos aqueles que estão à minha volta. Quando eu vim e sentei naquele banco, embriagado, sem saber o que eu ia fazer, com desejo de morte, o Espírito Santo não estava conseguindo agir em mim, mas ele usou de 2 irmãos desse grupo que eu até hoje não sei quem é, e também não importa, porque ali são 2 homens santos, eu confio nisso. Mas mais do que isso, eles fizeram despertar dentro de mim o desejo de ser santo e irrepreensível diante de Deus. É isso que nós somos chamados, a sermos santos, como Santo Antônio é santo. É isso que somos chamados. E naquele momento da atitude de confiança dos irmãos, Deus passa pelos irmãos, pela oração dos irmãos, e atinge o coração das pessoas. Mas automaticamente eu fui movido por isso. Não sou santo, pessoal, sou mais pecador do que muitos daqui, porque como o próprio Santo Antônio nos fala, quanto mais a gente estuda, mais se aprofunda na palavra de Deus, mais descobrimos que somos pecadores, que o nosso telhado está precisando de reforma. E aí nós somos transformados, vamos reformando e vamos sendo purificados. Deus vai curando e aí vai usando. Usava de uma pessoa que nunca falou em público, nunca fez uma leitura, tinha pavor. Hoje está há 2 meses de ser ordenado diácono. Não é por mérito que eu estou falando isso, não é pela autossuficiência, mas é pelo desejo de Deus, que vai transformando, vai mudando as pessoas. Vai mudando, gente, vai mudando. E vai mudando todos à nossa volta. Todos. Eu saio de manhã da minha casa, vou rezando até o meu serviço e pedindo a Deus que aquele dia a justiça permaneça no meu coração e que eu consiga as pessoas que eu tenha contato, não importa se boa ou má, se bandido ou não, sintam a presença de Deus. Algo é diferente nesse rapaz, algo é diferente, algo está mudando, algo é diferente, é impossível. Humanamente seria impossível isso daqui hoje. Pelas profecias humanas das pessoas que falavam para minha mãe, para minha esposa, larga a mão, esse cara não tem jeito mais. Para Deus, tudo tem jeito. Para Deus é possível. Para Deus é possível um espeto passar uma bexiga. Lógico, tem toda uma lógica, uma ciência para isso.
mas é aos poucos, lentamente, nós somos transpassados por esse Espírito Santo, porque ele não vem, além dele habitar em mim, ele passa as pessoas, ele vai ao encontro das pessoas, ele vai transformando a vida das pessoas, porque por nós mesmos, irmão, se eu ficasse só eu e Deus estudando e se aprofundando, e ia chegar um ponto que eu ia me cansar, ia ficar vago. Agora, quando Deus, nós nos cansamos, é sempre assim, irmão, quando você que sempre liga para mim, e as outras pessoas, alguns compromissos que a gente tem, aquele dia que parece que eu estou mais caído, mais baixo, mais, sabe, cansado, querendo ficar quietinho, o telefone toca. Ô irmão, dá para você ir em tal lugar para mim? Dá para você fazer tal coisa para mim? Eu falo, Deus percebe da nossa cansaço, mas ao receber um convite para fazer uma pregação, parece que move algo dentro da gente. Então nós somos chamados a ir movendo, cada um no seu dom. Eu aqui, mas tantos e tantos dons. Tem pessoas que sem falar uma palavra faz mover o mundo, sem falar uma palavra, e isso é ser santo, é mover o mundo. Eu lembro de uma senhora que era vizinha lá do sítio, eu não via aquela mulher nunca na minha vida, eu cresci brincando em volta lá, e nós aprontávamos bastante, e ela sempre numa paz, numa tranquilidade, sabe, ela transmitia a palavra de Deus, fazia as coisas escondido, porque o marido dela não permitia. Eles tinham bastante dinheiro, mas o marido não permitia que ajudasse, ela fazia as coisas escondido, para levar para as pessoas mais necessitadas, no silêncio. E Santo Antônio vem nos dizer, que eu já estou até fugindo aqui, mas ele fala de quatro formas, vamos dizer assim, de nós buscarmos essa oração. Nos sermões, Santo Antônio discorre sobre a oração. Nos sermões, em todos os textos deles escritos, nós podemos localizar isso como uma relação de amor que conduz o homem a conversar com o Senhor, criando uma alegria que envolve a alma e o coração. Santo Antônio nos recorda que a oração precisa de uma atmosfera de silêncio, que não coincide com o afastar do barulho externo. Não afastar do barulho externo, mas é experienciar esse silêncio no íntimo, no interior, que procura evitar as distrações provocadas pelas preocupações da alma. Em 1 João, primeira carta de 1 João, acho que 4, 19 e 20 nos fala isso. Se a sua consciência está perturbando, não permita isso, porque Deus conhece a sua consciência, mas Deus habita no seu coração, Ele transforma. Por isso nós nos preocupamos, muitas vezes nós rezamos o rosário por dia, mas não lembramos nem se para no final, nós falamos, será que eu já rezei os 4? Não. Acontece isso. Mas isso é uma distração interior, e ele vem falar assim, não importa o barulho que esteja, vem ao interior. Nós nos colocamos em silêncio interior, é uma sintonia com Deus, diretamente onde Deus habita, não no exterior. Evitar as distrações provocadas pela preocupação da alma. Para Santo Antônio, a oração se compõe de 4 atitudes indispensáveis, que no latim define-se como obsecratio, oratio, postulatio e gratiarum acti. E aí eu vou traduzir para vocês aqui, mais ou menos, porque o sentido dessa palavra se transforma numa frase.